equilíbrio, é um pouco complicado, né? A gente falar de equilíbrio, me sentir equilibrado, equilibrada, né? É um pouco tenso, se torna tenso essas conversas, não sei pra vocês, mas você falar de teorias, porque na prática é sempre uma montanha russa, sempre estamos passando por situações dentro do autoconhecimento e olhando para suas questões mais do que psíquicas, energéticas, emocionais, psicológicas, né? Na questão de inconsciente e consciente, porque é isso que gera as nossas vibrações. E mais do que isso, é o que faz a gente ressonar, né? Ou se conectar, ou ser difícil de sair das coisas que nos conectamos. Então, tudo começa em nós. Esse equilíbrio, então, a gente poderia dizer, nos aventurar a dizer que se trata desse estar em nós. Porque equilibrado poderia, então, não sei o que seria um equilíbrio dentro da vida que a gente vive. Porque mais equilibrado, então, pode ser mais consciente de si. Obrigada aí, mentor. Porque eu, literalmente, Angélica, como estar humana e vivendo montanhas russas emocionais e psicológicas, é complicado, mas então estar mais consciente de mim me torna mais equilibrada, porque aí muda a forma que eu lido com as coisas, né? Então, bem, conseguimos. Fátima, seja muito bem-vinda, gratidão pela sua presença aqui. Eliane, aparelhos invisíveis que nos mostram alguns traumas podem ser reais? Eu vou ter que reler as perguntas da Eliane, a gente sempre são complexas e eu preciso estar relendo. Lembrando que eu falo do que vocês quiserem falar, gente, a live é de vocês, se sintam em casa, aqui, né, tragam as dúvidas, questionamento, o conhecimento de vocês de vida aqui com a gente. Não importa aí a sua tribo, né, não importa o tempo de busca ou de prática que você tenha dentro deste mundo. Aqui a gente se encontra, a gente interage aqui uns com os outros e tentamos ter visões, ou ampliar a nossa visão, ampliar a nossa consciência dentro de várias questões. Hoje tá frio, eu imagino que esteja frio aí também, já que a Márcia, massa de ar frio, entrando aqui em vários lugares, né, do país, principalmente sul, sudeste. Bom, então vamos ver, aparelhos invisíveis. Que nos mostram Piauí 40 graus. Eliane. Então tá bom, né? Sei lá aqui quanto é que tá. Esqueci de ver. Deixa eu ver se aparece aqui. Aqui não mostra. Sei lá, mas deve estar uns 13 graus por aí. Me atrevo a dizer. Eu vou mais... Deixa eu ver aqui, se aqui abre. Não. Mas deve estar uns 13 graus. Bom. Nossa, literalmente... Eu vou ficar aqui, não vou reclamar do frio, porque 40 graus eu realmente estaria muito, muito mal. Não tenho estrutura para aguentar tanto calor. A Sandra, né? Aqui 26 graus.
Aqui deve estar uns 13, 15 graus, assim. Deve estar nesse... O que tá de boas, né? Vai chegar, vai nevar em alguns lugares aqui em Santa Catarina. E é continuar baixando, né? Geralmente aqui tá... O mais frio tá 5 graus. Já teve 4 aqui no litoral, né? Na serra aqui vai abaixo de 0. Tá para chegar 5 negativo, né? Nos próximos dias aí. Eliane, vamos lá. Aparelhos invisíveis que nos mostram alguns traumas podem ser reais? Vamos ver quando a Eliane fala alguns aparelhos invisíveis. Me corrija, tá? Se eu tô entendendo errado, tá, Eliane? E até se quiser contextualizar mais. Mas você tá falando de aparelhagem utilizada pela espiritualidade, tecnologias, que fazem com que a gente acesse traumas, que induzem a gente ter contato com alguns traumas, e que aí a gente pode ampliar essa questão. A gente poderia então olhar para as terapias que tem hoje em dia, que fazem com que você reviva situações ou enxergue situações que você não tem condições sozinho. Acessem, como é que é, gente? Registros acásticos, tem a hipnose, tem regressão, tem outras terapias também que trazem informações sobre o que está ressonando muito no seu aqui e agora, e que tem a ver com questões que aconteceram ainda nesta encarnação, nesta passagem, ou anteriormente. Já usaram em mim um aparelho e foi nele que descobri um obsessor. Daí você está só focando então no aparelho, em aparelhagens, porque daí a questão de aparelhagens ela serve para um monte de coisa, né? A questão de tecnologias. Uma tecnologia para você perceber um obsessor. Olá, Gisele, seja bem-vinda, gratidão pela sua presença. É que aí vai muito... uma tecnologia para você perceber um obsessor. Olha, o que acontece é assim, ó, que eu posso dizer para vocês que muitos obsessores, eles não aparecem no campo. E aí você desdobra os seus corpos astrais, a espiritualidade desdobra. Daí a gente poderia dizer que desdobrando os seus corpos, e entre eles você pode identificar ali um obsessor, ou descobrir a falta de um corpo astral seu porque tá preso, né? Mas aí aparelhagens assim... A Eliane, nosso magnetismo são usados para que esses aparelhos sejam usados? O magnetismo para que seja instalada tecnologias? Não acredito que tenha que ter necessariamente um magnetismo. Vamos dizer assim, de implantados, porque assim, já me enfiaram todo tipo de coisa, gente. Sei lá, que você pode dizer um pedaço de ferro que já enfiaram dentro da minha cabeça, ou tecnologias que são muito sutis, né? Muito, muito sutis, de todo tipo, né? Então, isso não necessariamente tem a ver com o nosso magnetismo, e sim com a decisão de alguém fazer isso, literalmente, né? Só que o mais importante que, se a gente for levar para um lado de ataque, tá? Eu sempre trago a consciência para as pessoas que muita gente tem essa ideia que você melhorar ou estar bem energeticamente não vai te acontecer mal algum. E que esse vigiar e orar é porque a gente não controla os espíritos, como tu não controla a vontade das pessoas
na rua. Então alguém pode decidir encrencar com você e ir fuçando formas de te acessar, né? E conseguir te acessar, te atacar de alguma forma. Eu vejo por mim, né? É muito difícil alguém me atacar diretamente porque eu percebo. Então sempre vão achando formas distintas, que fique mais difícil de eu perceber, né, esse ataque, por assim dizer. Vão criando armadilhas, né? E aí quando a gente fala de corpos, eis aí a importância de trabalhar esses corpos astrais, né? Então não é uma questão de magnetismo, e sim uma questão de livre-arbítrio, que se alguém sabe como utilizar uma tecnologia, vai utilizar. Como, por exemplo, não sei se vocês viram o Processos e Café com a Nerly, esse último que está lá no YouTube, onde ela conta de abduções que ela teve, onde ela ficou consciente e ela não conseguia se mexer. Ela foi abduzida, né, por seres que fizeram todo tipo de testes com ela e ela não conseguia se mexer. Foi tipo uma paralisia, né, que ela teve no corpo, assim, a paralisia do sono, só que em abdução, né? Então, literalmente, quando existe sempre uma ressonância, não sei, uma ressonância não, esse termo não, mas existe sempre um sentimento de culpa, ou de que o que eu fiz, ou o que eu preciso fazer, o que eu não fiz, quando se trata de acontecimentos com a gente que podem acontecer porque alguém decide fazer, né? E que os espíritos, eles são livres. Até tem muitas indagações, mas por que a minha espiritualidade não evitou, não impediu, né? Os mentores, eles não podem impedir o livre-arbítrio de outros espíritos. O que eles podem fazer é nos avisar, nos intuir, a olhar aqui, a olhar acolá, fazer isso, até para a gente descobrir que alguma coisa está acontecendo com a gente. Então sempre a gente é intuído a fim de que você perceba, né? De que você busque compreender que o que está acontecendo com você, né, é fora do seu normal, não é seu, por assim dizer. Mas eles não ficam prendendo espíritos, né? A Gisele, a atração por ele? Pois é, porque aí quando a Gisele fala atração, que atraímos, é complicado quando se existe o livre-arbítrio, né? Porque você, por exemplo, assim, vamos usar Cristo, que eu gosto sempre de utilizar. Ele tinha atração, tinha magnetismo para negatividade, para ter passado tudo que passou, como outros seres que a gente poderia dizer assim, caramba, que magnetismo legal, que energia equilibrada, vamos dizer assim, e realmente acontecer coisas horrorosas e serem atacados, né, e maltratados e mortos. Então, essas coisas na prática, quando você vai lá na vida real, você vê que não... Como é uma coisa que realmente não vai, sabe? É essa ideia de que uma criança sofreu todo tipo de violência e foi morta por conta de karma. E não porque alguém, literalmente, tinha toda a maldade do mundo e intenção negativa e livre-arbítrio para fazer o que fez. Então essas coisas eu busco conversar muito com os espíritos, porque quando você vai para a vida real, a gente leva choques de realidade, literalmente. Porque tudo é muito bonito na prática, mas quando você vai ver na vida real, alguns paradigmas são quebrados, né? A Gisele, às vezes fico brava do nada, daí logo muda meu humor. Sempre sinto alguém me olhando, sabe? Gisele, seria muito prático e simples a gente resolver isso através de uma consulta.
o meu contato está aqui na bio, né? Pelo WhatsApp, você marcar uma consulta comigo, eu já vejo quem é que está no teu campo. E mais do que isso, se esse espírito não tiver aí no momento, né, eu consigo ver todo o registro energético de quem já te acessou. Então eu puxo todo mundo que já teve contato com você de alguma forma, tá? Caso a Angélica não vou conseguir fazer uma consulta, né? Não quero. Tem no YouTube lá, que também tem o link aqui na bio. Tu clica lá em playlist lá do nosso canal, que é Geometria Arcturiana, a mesma foto aqui, né? Quando tu entra lá nas playlists, tem uma playlist chamada Passes Energéticos. Tem uma listagem de passes lá, você clica naquele passe de desobsessão e faz ele. E veja como você se sente pós o passe. Helena, boa tarde, atrasada? Não, Helena. Seja muito bem-vinda. Então, eu tava vendo, Eliane, mas agora... bom, eu vou mandar aqui, então, novamente, o link. Eu vou sair um pouquinho, tá? Porque para enviar o link pro grupo lá, que o pessoal tá pedindo, vai sair um pouco aqui. Eu vou enviar novamente. Pronto, mandei lá nos geométricos. Vamos ver se a Gisele tem um grupo, Gisele, do WhatsApp de geométricos, né? O grupo de vocês lá no WhatsApp. Que aí vocês fazem troca entre vocês. Eu também uso o grupo para fazer minhas notificações de quando vão entrar em live, né? E coisas minhas. E os geométricos trocam o que eles querem trocar lá, informações, experiências. O pessoal conversa lá. Quem tem interesse, né, pode deixar o seu contato. Pode, amor, pode entrar aqui por mensagem no WhatsApp. Mandem o seu número, né, o seu WhatsApp. Não esquecendo o código de área de vocês, senão não dá para adicionar. Daí eu salvo o seu contato e coloco você no grupo. Agora eu vou ter que estar fazendo isso porque através do link, gente, essas plataformas de jogo, esses robozinhos para mandar propaganda de jogo, tava invadindo lá o nosso grupo, então eu fechei o grupo. Então, todo mundo que entra pelo link, né, eu avalio se realmente é uma pessoa real, é uma máquina. Então, aqui fica mais fácil você mandar o seu contato, eu salvo o seu contato e já te coloco, te dou um oi, você salva o meu contato e eu te coloco no grupo. Tá? Tive que fazer isso para não ter importunação lá no grupo, né? Tá bom? Então, não esqueça de mandar o número, né? Coloca lá a Angélica no grupo. E vocês fazem troca entre vocês lá. O pessoal sempre fazem troca muito legais lá entre vocês. Bom, gente, tem algumas conversas que elas são bastante desconfortáveis e o legal é a troca, né? Olhares distintos. Teve uma live aqui onde entrou, eu esqueci o nome dele, né? Mas ele entrou e ele falou que era, se eu não me engano, não sei se era ateu ou não tinha nenhum tipo de... não acreditava nessas coisas, mas a gente teve uma conversa muito legal. Eu dei caminhos para ele olhar, né, essa questão espiritual de uma forma muito crítica, né? É legal pessoas que não fazem parte do nosso contexto, né, que não falam das mesmas coisas, né, que tem um olhar distinto. Então é legal porque aqui a gente consegue conversar com todo mundo e é bem-vindo, né, todos os olhares pra gente trazer assuntos distintos. Ontem a gente conversou muito sobre sensitivos, né, foi uma conversa muito, muito boa, referente à questão sensitiva. E hoje vamos ver o que vocês querem conversar e vamos ver o que eu
né? Sou intuída também a trazer aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Bom, não sei porquê. Talvez você que vai acompanhar a live, talvez seja para você esse assunto, né? A Gisele, me falaram que sou uma médium de cura. Muito legal essa oportunidade, Gisele, que você traz, porque tem muita gente com essa informação, né? Foi dito para mim buscar ajuda porque eu sou médium de cura. Olá, Ju, seja muito bem-vinda. Gratidão pela sua presença sempre aqui. Do que queres conversar, Ju? Mas essa questão da Gisele, eu amplio um pouco essa questão cura, né? Porque dentro dentro do contexto terapêutico, de terapia, de aplicação de terapia, de atendimento mediúnico referente à espiritualidade, tudo se torna cura, né? Como também tem muitas pessoas que têm sensibilidade, que têm conexão, né? Buscam conexão com a sua espiritualidade, buscam se conhecer energeticamente, psiquicamente, e que trabalham em outras áreas e que essas outras áreas também ajudam as pessoas, né? É muito legal a gente começar a conversar sempre aqui e sempre rever esses olhares que são bastante dogmáticos dentro dessas questões espiritualistas. A questão espiritualista ela está dogmática, né, padronizada, por assim dizer, que é legal que quando a gente conversa aqui a gente consegue ampliar as nossas visões, onde que não está errada a informação, mas é muito mais amplo, onde que se eu recebo uma informação e te passo, isso auxilia na sua cura. Se eu psicografo, se eu incorporo, se eu vejo algo, se eu te passo a minha energia, ou se eu sou psicóloga, se eu sou médica, se eu sou professora, se eu conserto o seu carro, se eu faço, né, uma faxina, e etc. Tudo isso auxilia, nos auxiliamos uns aos outros. A questão da informação, né? E me falaram que sou médium de cura. Literalmente, se você está falando, me falaram, olha a tradução dessa mensagem, que aí vocês podem trazer olhares de vocês. Tá falando assim, olha, os seus sensores, você pode ser utilizado ou utilizada pela espiritualidade para eles trabalhar através de você. E se supõe que a gente só está falando de espiritualidade ética, né? Que queira a cura. Olha a questão dogmática, que vocês precisam servir alguém, alguma coisa, um espírito, alguém, porque eu falo alguém, uma pessoa, né? Você precisa servir. Olha só a pergunta da Carla. E o que as profissões têm a ver com dons da espiritualidade? É que os dons não são dados pela espiritualidade. Elas são uma manifestação que vem de você. Você saber conversar com alguém, isso tem a ver com os outros? Você ajudar uma pessoa tem a ver com a espiritualidade ou tem a ver com você? Você obter um conhecimento e aplicar esse conhecimento nas pessoas ou para ajudar as pessoas tem a ver com a espiritualidade ou tem a ver com você?
Se você está falando de trabalho com a espiritualidade, você está falando de alguém que está se propondo a trabalhar com você, através de você. E ele está te utilizando o seu corpo, a sua energia, o seu tempo, para expressar também ali uma ajuda a alguém, para manifestar. Aí você tem que falar, esse conhecimento que esse espírito está passando é dele ou é meu? Porque se estamos falando que os conhecimentos que vêm através da espiritualidade são deles, então realmente você é só um instrumento naquele momento de um conhecimento de alguém, mas que você também tem conhecimentos e dons, porque você é quem você é. A questão de trabalho com a espiritualidade, eles não nos dão nada, é uma troca. Você faz a sua parte em se doar para a causa, que é a cura que aquele espírito está trazendo para ajudar aquela pessoa. Literalmente, esse espírito, ele é alguém fora de você, a parte de você. Ele está utilizando você, seja para bem ou para mal, né? E aí, fora disso, você não tem, o que é você? Fora disso. Fora desses os dons da espiritualidade, porque daí está falando das outras pessoas, não está falando de você, né? E as questões de captações, elas literalmente são sensoriais porque você é um espírito. Então você capta de várias formas. Ou você é matéria, ou você se você é espírito, você se comunica. Como é que um espírito se comunica? Como é que ele percebe as coisas? A única questão é que você não vai, estando se manifestando nesta realidade, você irá perceber as coisas diferente, né, do que quando você está no plano espiritual. Quando está na matéria, tu percebe energia, né, percebe questões de vibração, de frequência de vibração, se manifesta. Porque você é espírito, você é energia, você não é matéria. Isso não é nenhum dom de ninguém perceber coisas, porque somos energia e somos espírito. O fato da gente e que a gente conversa aqui que todo mundo percebe e capta coisas, só não relaciona, né? Porque estamos vivendo bolhas, né? Ilusões de ideias, de paradigmas, né? Como se a gente tivesse a parte e que você fosse matéria, já que então todo o resto não existe, você é matéria, você não é espírito, né? Então, literalmente, se você tem manifestações psíquicas, energéticas, sensoriais, você é um espírito, você literalmente está se manifestando aqui nesta realidade e todos nós somos espíritos e não matéria, né? Então a gente vai se perceber, a gente vai se comunicar, a gente vai se entrelaçar quanticamente, né? A gente vai enviar e receber coisas uns dos outros, tanto de quem está aqui nesta realidade se manifestando através da encarnação, como etericamente. Isso não é nenhum dom especial ser espírito. Somos na realidade espíritos e não matéria, né? Deixa eu voltar aqui um pouco para mim não me atrasar nas mensagens. A Gisele, o meu mentor é um homem.
mas não sei o nome dele. E pode ser ele que tá comigo quando eu sinto alguém me olhando. Muito bom essa questão. Realmente perceber, né? Tipo, eu sinto que tem alguém me observando. Pode ser, né? O mentor ou a mentora. A gente percebe quando há uma presença, né? A gente olha assim, eu tenho essas sensações. Mas tudo vai do reflexo que isso traz, principalmente se é constante. Se você sempre sente, né? Isso. Se é regular, toda hora você percebe alguém te olhando. Então, literalmente, tem algo que está interagindo com você. Então, você tem que, primeiramente, perceber como você se sente, né? Como você se sente durante o dia, durante o sono. Como é que você passa os dias. Se você não se sente, por exemplo, sem energia, né? Se você começa a não lembrar dos seus sonhos, ou se você se sente com muita energia, se sente bem, né? Tudo vai do que isso traz de sensação para você, esse contato. Aí ele vai falar muito sobre a companhia. E mais do que isso, como eu sou mais trabalhosa, né? Eu já tipo, e aí tá, aí é a minha casa, né? A minha energia, o meu ambiente. Quem que tu? Que tu queres, né? Não sou eu que tô indo lá, né? Puxar o pé de ninguém ou ficar olhando, né? É a pessoa barra espírito que tá ali. Então, eu já questiono, né? Eu sou muito questionadora. Se veio trazer boas vibes, legal, recebo, gratiluz. Se não, meu querido, nós vamos ter um problema. Porque se eu não consigo lidar com você, eu vou buscar ajuda, né? Eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance, mas eu não te quero aqui, né? Então, tudo vai do como agimos dentro das situações e os reflexos que isso traz, né? Porque se for alguém negativo, não vai gostar nem um pouco, né? Vai ficar incomodado, né? Com a sua atitude, né? Mas se for alguém de luz, literalmente vai emanar coisas boas ali, você vai sentir e vai agradecer, né? A Eliane, às vezes não acreditamos em nós, mas tem outro olhar que nos alerta. Nos condicionamos às ideias de inferioridade, né? Não somos os evoluídos, como antigamente éramos os pecadores. Continuamos sendo esses pecadores. Mas é sempre uma questão assim da ideia de pecado, é como se eu estivesse pecando por uma outra pessoa ou por alguém, infringindo algo de fora e não de dentro. Quando a questão de consciência, literalmente, a questão de consciência é você saber que os resultados de tudo que você faz, por mais que você aflinja o outro, mas é você quem vai colher, você que vai pagar as consequências, não vai ter a necessidade de ninguém te punir, como foi contado por Eras, e você até hoje crê nisso de forma inconsciente. Outra questão da gente não acreditar em nós, e é interessante que sempre as mensagens, muitas mensagens espirituais, têm esse ar que vocês precisam de nós, né? Que vocês precisam ser resgatados, vocês precisam fazer isso e aquilo outro. Tipo, deixa que eu te guio, deixa que eu te falo o que você tem que fazer. Sempre tirando a responsabilidade nossa com a gente, de falar assim, ó, filho, você vai colher o que você planta. Não tem outra coisa. Não tem você plantar
batata e colher cenoura. Então, a consciência é você compreender que você é um resultado de si. E se você não sabe, porque assim, a gente vem conversando muito, né? E a questão que eu ando fazendo para vocês, em uma encarnação, tem como você conhecer todas as questões humanas? Em uma encarnação? Uma encarnação, o seu espírito tem como experimentar todas as questões humanas? Segunda pergunta. Em uma encarnação, você tem como conhecer todas as questões do seu espírito? Tem como manifestar todas as questões do seu espírito? Se tem encarnação que tu passa nem crendo que você é um espírito. É isso? Então, temos que ampliar aí a nossa visão para não ficar preso em dogma, né? A Carla traz: tudo é nosso, pois todos somos fractais da fonte. Somos consciências criadas por alguém. E mesmo assim somos diferentes uns dos outros. Não tem ninguém igual a tu, como não tem ninguém igual a mim. E é isso que faz, isso que se torna bonito, na minha opinião. A experiência é você poder olhar para o outro e ver uma extensão de você, mas totalmente diferente, né? Isso é muito bonito. Porém, tudo é nosso. Se a gente experimentar, viver. Que daí faz muito sentido. Porque lembra das duas perguntas que eu acabei de fazer? E uma experiência tu consegue, né, compreender todas as questões humanas? Ou em uma encarnação tu consegue compreender na matéria todas as questões de espírito? Não tô falando quando tu tá lá no plano espiritual, aí lá tu sabe, né? Vamos dizer assim, tô falando da experiência material. Isso explica o porquê que muitos de nós buscamos essa oportunidade, né? Oportunidade, mudar a forma que chamamos a questão de encarnação. É porque sempre é castigo, né? Sempre é coisa ruim. Talvez se a gente começar a olhar por esse prisma, né? A gente compreenda que é uma oportunidade. Deixa eu arrumar aqui. Vocês estão trazendo coisa boa hoje, hein? Complexo, vamos trazer coisas complexas. A Wanda. Gratidão, Wanda, pela sua presença, menina. Seja muito bem-vinda sempre aqui. Deixa eu arrumar aqui. Carla, sim, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Somos espírito, nos manifestando aqui nesta realidade, né? Como a Carla diz, a Eliane. Falamos a mesma língua em sentidos diferentes. Em sentimentos diferentes. Muito bom, maravilhoso. Ludmila, boa tarde, seja muito bem-vinda. Gratidão sempre pela sua presença. Traga, Ludmila, traga prosa aqui pra gente. A Beth, nossa filósofa, seja muito bem-vinda, Beth. Gratidão pela sua presença sempre aqui. Os geométricos, gente, se reúnem, né? Sempre tem um geométrico que chega
né? Um salve para todos vocês e a espiritualidade de vocês. Bom, gente, uma questão que eu tinha anotado aqui anteriormente, né? Ali na hora do que eu vou conversar, né? Dentro também dos assuntos que vocês trazem, que são tão ricos. Mas tem aqui, né, a questão de processos, ou a comparação entre os processos. Achei interessante, né, eles querem falar referente a isso. Porque se você é um espírito único, você é único e viveu questões únicas que só você vivenciou e experimentou e que é tão rico, né? Como o seu processo vai ser igual ao outro, seja ele qual for. E a gente precisa conversar sobre isso por conta da questão de padronização das coisas, que a gente cai muito facilmente, né? Padronizar caminhos, manifestações, e que isso é... E olha só, quanto mais você padroniza as coisas, mais você impede a manifestação. Vamos vamos olhar para vários prismas referente a isso, né? Questão de manifestação espiritual. Vamos falar na questão de padronização. Quanto mais você padroniza, você tem que fazer isso e aquilo outro para uma pessoa que está buscando a conexão com a sua espiritualidade e vai buscar ajuda, e todos nós passamos por isso, e que aí a gente ganha roteiros que são caminhos. A gente não estamos excluindo o aprendizado, gente, mas tem pessoas que compreendem no final que é um aprendizado e tem pessoas que ficam presas naquele padrão e acham que é só aquilo. Quando você compreende que é um caminho, qual que é o objetivo final de um caminho? De um caminho para você despertar, para você. É para que no final você se manifeste. Você não precise mais daquilo, que literalmente você fique livre. Dentro dessa questão de livre, é que aí literalmente você busque compreender como que funciona com você, como que você se conecta, como que você percebe as coisas, o que funciona para você, o que não funciona, em que você crie seus próprios métodos, não é isso? Esse é com certeza deve ser o objetivo da espiritualidade, que está trazendo um caminho para você. E não que você permaneça ali só fazendo o que eles estão mostrando ali, que literalmente você cria uma independência psíquica, energética, espiritual. Isso é um bom sensor para a gente. Se existe sempre essa necessidade que você faça aquilo daquele jeito, então não é o teu jeito. Você está fazendo o jeito de alguém. É um caminho. É só para a gente ampliar mais, né? Aqui a nossa conversa. Se existe sempre essa lei, tem que ser daquele jeito. Não foi tu quem, não é teu esse caminho, né? Você está utilizando aquilo. A questão de padronizar a manifestação é porque aí, por exemplo, se você é único, pensa bem, você é uma pessoa única e a sua espiritualidade, ela é única, porque cada espírito que está no plano espiritual é único.
Não tem, o seu mentor não tem ninguém igual ao seu mentor. Ele é único. Cada espírito é uma consciência criada única, né? E se você, né, manifesta a sua espiritualidade, que são, olha só, são os seus amigos espirituais, e eles têm formas únicas de se manifestar e de fazer as coisas. É único, é bonito, é lindo, né? Você deixar o espírito se manifestar. Quando você padroniza muitas coisas, o espírito não pode fazer muito diferente daquilo que está proposto. Ele tem que fazer só aquilo lá, ó, que está sendo pedido ali no script, no roteiro. E agir igual está sendo pedido ali. É como você, quando começa a fazer parte de algo, você tem que seguir o script. Se você compreende uma estrada espiritual para o seu despertar e você desperta, o que é uma manifestação senão uma criação? O seu próprio espírito se manifesta e cria, né? Manifesta questões únicas suas e da tua espiritualidade e cria, né, um próprio caminho para você. Se você está despertando e ficando preso em padrão, será que é um caminho? A gente tem que se desprender dos caminhos, né? Isso seria muito bom para a gente encontrar coisas novas e diferentes e que vêm de nós. Quando a gente se manifesta em espírito e quando os espíritos que nos acompanham se manifestam, porque eles são diferentes uns dos outros. Será que estamos despertando mesmo? Será que estamos, gente, se manifestando mesmo? Seria bom despadronizar, né? Você sair dos padrões. E que eles são bons, eles ajudam, são caminhos, a gente não tá, de novo, né, excluindo isso. Mas qual que é o resultado final? Né? Com certeza não é continuar, e sim criar, se manifestar, por assim dizer.